O meu está projetado aqui a Agora apresentação, foi. né? Tá valendo agora. Agora começou. Pessoal, então, boa tarde a todos. Vamos dar seguimento, então, à nossa disciplina aí, Seminário 1 e Seminário 2, né? Hoje, então, teremos aí uma palestra muito especial, né? Um nosso grande amigo, nosso parceiro aí, já o conhecemos há muito tempo, o pesquisador Dr. Fábio Faleiro, da Embrapa Cerrados, vai nos abrilhantar aí com a palestra muito interessante. Então, assim, eu sugiro a vocês que anotem as possíveis dúvidas e, ao final, nós vamos fazer um bate-papo, fazer uma discussão aí sobre esse tema que é tão importante aí na nossa agricultura, né, no nosso agronegócio, tá? Então, agradeço muito, Fábio, por estar aceitando exceder um pouquinho do seu tempo aí para, né, passar algumas valiosas informações aí para a gente, né? Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo, tá? E ao final, então, a gente inicia as discussões aí. Então, passo a palavra aí para o Dr. Fábio iniciar a sua apresentação. Olá, pessoal. Primeiro, agradecer nesse honroso convite de estar contribuindo aqui com o programa de pós-graduação. Agradecer ao professor Marlon, a professora Sami, o professor Wagner, que está prestigiando aqui a apresentação. Então, dizer que é uma alegria para mim estar participando e contribuindo. Então, o professor Marlon pediu que eu falasse para vocês sobre a temática dos recursos genéticos e melhoramento de plantas, pensando no desenvolvimento tecnológico e na inovação. Então, a palestra vai falar um pouco, a temática é sobre, então, os recursos genéticos, gerando, então, as cultivares, e essas cultivares sendo utilizadas no campo, ou seja, a tecnologia virando uma inovação, ou sendo utilizada. Então, essa que vai ser a temática aqui da apresentação. Para facilitar aqui o acompanhamento, eu trouxe aqui um pequeno sumário dos tópicos, né, que a gente vai avançando aqui. Então, primeiro eu vou falar dos recursos genéticos como fonte de variabilidade para a agricultura, falar um pouco das estratégias de conservação e caracterização desses recursos genéticos, falar na questão do uso dos recursos genéticos, pensando, então, na domesticação das plantas, no melhoramento genético, desenvolvimento de cultivares. Vou falar do melhoramento genético em si, tendo como foco, então, o desenvolvimento de cultivares como resultado final, que seria, então, o desenvolvimento tecnológico e a sua inovação. Para isso, eu vou falar um pouco das estratégias, né, de pré-melhoramento, quando você utiliza os recursos genéticos no melhoramento, um pouco das estratégias de melhoramento e a questão do pós-melhoramento, que é quando você obtém a cultivar e faz essa cultivar chegar até aos produtores. E, pensando nisso, falar das estratégias de pós-melhoramento nas universidades, nas empresas públicas, como a Embrapa. Como que a gente tem trabalhado o pós-melhoramento. De tudo isso que eu falei, recursos genéticos, melhoramento, pós-melhoramento, eu vou dar um exemplo de como a gente tem trabalhado essa temática com os maracujás, porque é o projeto que hoje eu lidero na Embrapa, a nível nacional. Então, eu vou trazer o que a gente tem feito com os maracujás como exemplo dessa temática que a gente vai estar falando para vocês. Pensando também no desenvolvimento de produtos tecnológicos, falar um pouco dos produtos tecnológicos que nós já desenvolvemos dentro do programa. Por último, algumas considerações finais sobre a importância da tecnologia, das cultivares, da inovação para a agricultura brasileira, né, nesse cenário que a gente tem hoje, né, de pandemia, de pós-pandemia. Então, comentar um pouquinho da importância da tecnologia para a agricultura. E algumas considerações finais. Então, vamos pegar o primeiro aqui, ó, recursos genéticos como fonte de variabilidade. Então, definindo rapidamente recursos genéticos, é a variabilidade de plantas, animais, micro-organismos, né, que tenham uma utilização que pode ser atual ou potencial. Né? Então, isso aqui é recursos genéticos. Então, esse desenho ilustra um pouquinho o que seria esses recursos genéticos. Logicamente que o homem, né, controlando todo esse processo de conservação, de caracterização e de uso. Então, recurso genético a gente pode resumir que é a variabilidade genética, que
podemos dizer que é a base da vida, né, pensando nos vegetais, nos micro-organismos, nos animais. Na parte vegetal, a gente tem em torno de 250 mil espécies de plantas, né, no planeta. E 40% dessas espécies têm algum tipo de importância, atual ou potencial, para a agricultura. Então, realmente, é algo valioso que tem que ser conservado e caracterizado e utilizado, né? Vem a preocupação, a cada ano, né, com a redução dessa variabilidade, que representa um risco para a sustentabilidade da agricultura, né? Como que ocorre essa redução da variabilidade? Através de um processo de erosão genética, que seria a perda de genes e combinações gênicas de interesse, ou a perda de espécies, né, por extinção, ou por algumas causas, né? Então, quais seriam essas causas da erosão genética? A gente tem causas ambientais, né, por exemplo, as mudanças climáticas estão afetando, né, o habitat natural de algumas espécies, né? Tem causas também relacionadas à sociedade, né, o avanço das cidades, das rodovias, né? Então, tem uma causa que pode ser a questão da sociedade mesmo avançando nas construções e infraestrutura. E tem também o que a gente fala que seriam causas relacionadas à agricultura, né? Basicamente, quando se pensa em agricultura, pensa-se no avanço das fronteiras agrícolas, né? Então, isso pode levar a causa, a erosão genética, a perda de espécies e de genes importantes, né? Quando a gente pensa em agricultura, hoje eu tenho uma preocupação muito grande de como a sociedade vê a agricultura e os produtores rurais brasileiros, né? E eu queria comentar com vocês alguma coisa nesse sentido. A gente sabe que existe, né, hoje, o que a gente chama de ocupação antrópica desordenada. Então, vamos pensar aí no uso indiscriminado do fogo, né, do correntão, o avanço das se coloquem nos rios, a poluição, seja por indústria, ou seja, na própria sociedade. Vamos chamar esse conjunto de ações como ocupação antrópica desordenada. É quando as ações são feitas sem nenhum tipo de planejamento, né, sem nenhum tipo de controle, de tratamento de esgoto, ou mesmo tratamento de emissão de gás de efeito estufa. Vamos chamar isso aqui de ocupação antrópica desordenada. A gente tem também o que a gente chama de extrativismo predatório, né? É o desmatamento feito legal, né? São o extrativismo, seja de minerais ou de plantas mesmo, extraindo produtos das raízes, sem nenhum tipo de plano de manejo. Então, vamos chamar isso aqui de extrativismo predatório. O que eu quero falar para vocês é que, realmente, quando a gente pensa em extrativismo predatório, ocupação antrópica desordenada, isso é incompatível quando a gente pensa na sustentabilidade da agricultura ou de qualquer atividade econômica, né? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que ocupação antrópica desordenada, extrativismo predatório, não tem nada a ver com agricultura, né? Agricultura, né, é geração de emprego e renda, é produção de fibra, de cereais, de grãos, de frutas, né, de madeira, quando aqui entra a parte animal, de produtos pecuários, né, carne, leite. Então, quer dizer, é a vocação do Brasil, não é isso? E mais do que isso, atrás dessa produção econômica de frutas, de cereais, de grãos, existem pessoas que sobrevivem desta atividade. A gente tem uma estimativa que nós temos mais de 5 milhões de produtores rurais no Brasil. Então, antes de qualquer coisa, a agricultura e o produtor rural, eles têm que ser tratados com respeito, né? Porque são pessoas que trabalham de sol a sol, que estão vivendo da agricultura, estão gerando emprego, estão produzindo alimentos. Então, quer dizer, eu quero trazer essa mensagem, que extrativismo predatório, ocupação antrópica desordenada, não tem nada a ver com a agricultura. A gente sabe que a agricultura tem os seus impactos, claro, né, toda atividade econômica tem, né, mas antes de qualquer coisa, a agricultura e os produtores rurais têm que ser tratados com respeito por toda a sociedade, né? E hoje nós temos no Brasil um cenário, né, onde o agronegócio é pungente. Eu estou falando de agronegócio aqui sem nenhum tipo de polarização. Eu estou falando de agronegócio, aquela atividade realizada por pequenos produtores, por médios produtores, por grandes produtores. Aí vamos incluir aqui também os assentados de reforma agrária, também faz agronegócio, agricultores familiares, também é agronegócio, né? Então, às vezes a gente escuta na mídia a gente falando de forma pejorativa do agronegócio, né? E a gente tem que entender que o agronegócio é uma vocação do Brasil,
é uma qualidade produzida tanto por grande como médio e pequeno produtor. E hoje nós temos um cenário brasileiro pungente, um cenário com várias atividades econômicas importantes, porque houve um investimento forte em ciência, tecnologia e inovação. Então, certamente, hoje, a gente está colhendo frutos de investimentos feitos na década de 60, de 70, onde foram treinados profissionais, onde foi desenvolvida toda a tecnologia. Então, hoje, o que a gente colhe é resultado de ciência, tecnologia e inovação, e eu vou voltar nesse tópico um pouco mais à frente. Hoje, a gente tem uma preocupação grande em buscar o quê? Um equilíbrio entre o agronegócio e a questão ambiental, a preocupação ambiental. O desafio da ciência hoje é buscar formas, né, de você trabalhar o agronegócio e a questão ambiental de forma equilibrada. E esse é um grande desafio, né, você produzir utilizando de forma racional os recursos naturais, o solo, a água, né? Então, é um grande desafio hoje para a ciência você avançar nessa questão da sustentabilidade nos 3 pilares, né, econômico, social e ambiental. E a gente tem avançado, né? Todo o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, envolvendo a Embrapa, as universidades, né, as empresas estaduais de pesquisa e extensão rural. Então, nós estamos avançando na ciência para buscar esse equilíbrio entre sociedade, agronegócio e recursos naturais. Aí vamos pensar em algumas ações, a criação de novas unidades de conservação, recomposição de reserva legal, as reservas extrativistas com planos de manejo, né, desenvolver os planos de manejo, conhecer e buscar novos mercados, né, para você valorizar produtos da biodiversidade, recuperação de área degradada, aumento de produtividade por área, né? Muitas vezes um melhoramento tem uma função interessante, e eu quero voltar nisso, que é a possibilidade de obter plantas mais produtivas, né, onde você possa intensificar a produção por área, aumentar a produtividade dessas plantas por área. Isso tem um impacto importante na preservação do meio ambiente também, que eu vou voltar nisso aqui. Sistemas de produção diversificados, como a integração lavoura, pecuária, floresta, intensificar o uso dessa terra, né, plantios consorciados, a questão da produção orgânica, produção agroecológica, as políticas de proteção da agrobiodiversidade, linhas de crédito específico, envolvendo pagamento de serviços ambientais, né, o uso racional dos recursos naturais, educação ambiental, então, pagamento de serviços ambientais que eu comentei. Então, tem várias ações que a pesquisa está avançando para desenvolver sistemas de produção cada vez mais equilibrados, né, que você possa utilizar os recursos naturais de forma sustentável, né. Avançando aqui para o tópico 2, vamos comentar um pouco sobre essa questão da conservação e caracterização. Eu trouxe esses livros, né, eu comentei aqui nesse livro aqui, todos que eu trouxe, a maioria tem aqui um link, né, para download gratuito, né, sobre esse livro, por exemplo, fala um pouco dessas questões da busca do equilíbrio entre a sociedade, agronegócio e recursos naturais. Então, vamos falar um pouquinho da conservação e caracterização. As estratégias envolvem a conservação in situ, né, quando os recursos genéticos são conservados no seu habitat natural, isso pensando no mundo e pensando no Brasil, nos seus diferentes biomas, né, onde você faz a conservação in situ. Temos a estratégia de conservação on-farm, normalmente são alguns produtores que têm na sua propriedade uma grande diversidade de plantas e de animais, então é uma estratégia também de conservação. E temos a conservação ex situ, os recursos genéticos são coletados no ambiente e levados para ambientes controlados, né? Por exemplo, a conservação in vitro, em cultura de tecidos, a conservação em câmaras frias, que pode ser a médio prazo, por exemplo, a 5 graus centígrados, ou a longo prazo, que são câmaras frias a menos 20 graus centígrados, né? Então, tem as duas estratégias. A criopreservação, que é a preservação em nitrogênio líquido, a menos 196 graus, logicamente, tem que fazer um trabalho especial para cada espécie, para verificar se a semente ela consegue suportar, né, essas temperaturas ultra baixas, né. Tem algumas plantas, por exemplo, as que possuem sementes recalcitrantes, né, que não suportam a diminuição da temperatura e da umidade relativa, você faz a conservação no campo. Muitas frutíferas, né, são conservadas no campo. E tem a conservação também nos jardins botânicos, né, também é uma estratégia de conservação ex situ.
No caso da Embrapa, ela possui aproximadamente 150 bancos de germoplasma, ou bancos ativos de germoplasma, né? São bancos de germoplasma que são caracterizados e utilizados. Aí tem bancos de cereais, de frutíferas, de hortaliças e condimentares, as leguminosas, oleaginosas e fibrosas, as plantas com características industriais, florestais e palmeiras, raízes e tubérculos, e as forrageiras. Então, em torno de 150 bancos ativos de germoplasma que a Embrapa hoje conserva e caracteriza. A Embrapa, onde estão as informações desse processo de conservação e caracterização? A Embrapa desenvolveu essa plataforma, chamada plataforma Alelo, onde são armazenados toda essa base de dados envolvendo bancos de germoplasma da Embrapa. A maioria deles com acesso gratuito para pesquisar o que se tem de bancos ativos de germoplasma e bancos de conservação a longo prazo na Embrapa. Pensando na caracterização, então nós temos a conservação, que é uma prática importante, e a caracterização. Se os recursos genéticos não são caracterizados, não tem como utilizar esses recursos genéticos de forma prática, né? Seja para diversificar sistemas ou para uso no melhoramento. Então, esse uso dos recursos genéticos depende do trabalho de caracterização. E nós temos, né, diferentes características para fazer esse trabalho. Então, temos características ecológicas, aquelas que são obtidas a partir do ponto de coleta, a característica do local de coleta, temos as características morfológicas, as características agronômicas, produtividade, resistência a doenças, para identificar fontes de resistência, e temos também as características moleculares, né? Temos um avanço muito grande no desenvolvimento de marcadores moleculares para fazer esse trabalho de caracterização. Bom, fez a conservação e caracterização, a gente começa a pensar no uso prático dos recursos genéticos, na domesticação e no melhoramento genético de plantas. Então, pensando na domesticação, né, é um conjunto de processos, técnicas e ações que visam incorporar espécies de plantas ao acervo daquelas disponíveis para uso e consumo pelo homem. Então, para uma espécie ser domesticada, ela tem que ser identificada, coletada, tem que ter um processo de propagação, seja vegetativa ou seja via sementes, e, logicamente, tem que passar por um processo de melhoramento, de seleção, e, a partir daí, essa espécie começa a ser cultivada e utilizada para diferentes fins, vamos dizer assim, né? Pensando nesse uso, nós temos diferentes tipos de uso, nós temos as fruteiras, as palmiteiras, madeireiras, lactíferas, fibrosas, oleaginosas, forrageiras, tintoriais, resiníferas, ornamentais, aquelas plantas para extração de cortiça, produção de cosméticos, defensivos, material para artesanato, né? O capim-dourado é um exemplo, né? Produção animal, genes para o melhoramento. Então, nós temos diferentes usos dessas espécies nativas ou que fazem parte dos bancos de germoplasma. Vamos dar um exemplo aqui um pouco mais claro aqui de uso dos recursos genéticos para diversificar sistemas, né? Então, nós temos, por exemplo, espécies do gênero Stylosantes, que são leguminosas, forrageiras, que fixam nitrogênio, são muito tolerantes a estresse hídrico, né? Nativas da região do Cerrado e do semiárido também. Nós temos aqui algumas frutíferas, o piqui, a mangaba, araticum, cagaita, algumas dessas vocês conhecem, né? O baru. Então, algumas nativas do Cerrado, da região de transição também você encontra. Temos a macaúba, que é uma palmácea, né, para produção de agroenergia, né, muito tolerante a estresse hídrico também. Temos as medicinais, babatimão, faveira, temos algumas com potencial alimentar e ornamental, por exemplo, os maracujás silvestres. Então, são alguns exemplos de uso prático, né, dessa biodiversidade. E pensando no Brasil como um país continental, aí nós temos os biomas, né, amazônico, a caatinga, o cerrado, a mata atlântica, o bioma pampa. Aí vamos pensar nas regiões norte, nordeste, centro-oeste. Então, nós temos realmente uma biodiversidade muito grande, de muitas plantas com potencial, e que muitas delas precisam se avançar nos estudos de conservação, de caracterização e domesticação, né? Então, muito trabalho a ser feito. Pensando nisso, eu trouxe aqui um exemplo. Teve um projeto, há 10 anos atrás, que chamou Plantas do Futuro. Foram feitos um levantamento de espécies da biodiversidade brasileira de todas as regiões, centro-oeste, nordeste, região sul, sudeste,
foram levantadas espécies, né, com potencial na área alimentício, aromático, forrageiro, medicinal, ornamental, e aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, da região centro-oeste, né? Então, foram identificadas 177 espécies com potencial, né? E esse é um livro aqui de mais de 1000 páginas, e nós temos os livros para cada região. Por exemplo, a região Nordeste também tem um livro desse, a região Sul, região Sudeste. Então, eu trouxe um exemplo aqui da região Centro-Oeste, 177 plantas com potencial. Dessas 177, 71 são frutíferas, produzem frutos, né? Olha só, 71. Dessas 71, foi feito um trabalho onde se destacou 16 espécies com grande potencial. Aí piqui, mangaba, passifloras, baru, e algumas cagaita, algumas que têm grande potencial. Então, 177, 71, 16, né? E aqui eu peguei uma dessas 16, que são as passifloras, né? Que as plantas que a gente trabalha atualmente. Então, trouxe o exemplo aqui dos maracujás. Maracujás é um nome comum para todas as espécies do gênero Passiflora. Então, o gênero Passiflora, a gente tem, vocês terem ideia, aproximadamente 530 espécies de maracujás. 200 a gente encontra no Brasil. 110 a gente só encontra no Brasil, é endêmica do Brasil. 70 dão frutos comestíveis, olha só. 50 tem potencial comercial. Então, uma daquelas 177, na verdade, são várias espécies dentro de um gênero que também tem grande potencial. E quais seriam os desafios quando a gente pensa em maracujá? Caracterizar essas espécies, usar essas espécies de forma prática, seja no melhoramento, como porta-enxerto, como plantas ornamentais, plantas funcionais, medicinais, como alternativas para diversificação. E eu quero voltar nesses usos dessas passifloras que eu vou trazer como exemplo para vocês, né? Pensando em quê? Em gerar produtos tecnológicos e diminuir a erosão genética quando a gente pensa no gênero passiflora. Então, falei de uso em sistemas de produção, e os recursos genéticos também podem ser utilizados no melhoramento, fornecendo genes de interesse. Aqui eu trouxe alguns exemplos de características, por exemplo, adaptação a baixa latitude, né? A soja, por exemplo, há pouco tempo atrás era só se plantava soja no Rio Grande do Sul. Hoje a soja é plantada no Brasil todo, do Rio Grande do Sul até Roraima, né? Boa parte devido ao trabalho de melhoramento genético, visando a seleção de materiais, né, insensíveis a fotoperíodo ou adaptadas a baixas latitudes. Adaptação à colheita mecanizada. Há pouco tempo atrás só se colhia feijão com a mão, né? Hoje já tem máquina para colher feijão, também o melhoramento trouxe uma contribuição para isso. E assim para todas as outras, adaptação a condições edafoclimáticas diferentes, adaptação a diferentes sistemas de cultivo, sistema convencional, orgânico, arquitetura de planta, cor e forma, sabor de frutos e grãos, eficiência na absorção de nutrientes, eliminação de fatores antinutricionais, porte da planta, produtividade, qualidade, quando você pensa em plantas oleaginosas, né, qualidade funcional, nutricional, resistência à praga e doença, teores de proteínas mais elevados, tolerância a alumínio, aí vai. Então, quer dizer, são recursos genéticos que são utilizados fornecendo genes de interesse para o melhoramento genético. Avançando aqui, falar rapidamente do melhoramento genético, tendo as cultivares como resultado final. Hoje, a Embrapa tem aproximadamente 80 programas de melhoramento genético, 80, né, envolvendo todas aquelas classes de plantas, onde a Embrapa também conserva bancos ativos de germoplasma. Então, não é só soja, milho e algodão, né? A Embrapa tem 80 programas de melhoramento genético para diferentes espécies, muitas delas não trabalhadas pela iniciativa privada. Então, somente a instituição pública trabalhando, então, no melhoramento genético de algumas espécies importantes para o agronegócio brasileiro. Agronegócio pequeno, médio e grande produtor, né? Aqui só uma ideia cronológica desses programas, alguns deles começaram antes da criação da Embrapa, né? Batata, mandioca, seringueira, caju, pessegueiro, soja, né? E a Embrapa, criada em 1973, a partir daqui foram
criados mais programas de melhoramento genético para outras culturas importantes para o Brasil, né? E a cada ano surgem também novas plantas, novos programas de melhoramento genético. O do maracujá, que eu vou dar um exemplo para vocês, começou aqui na metade aqui da década de 90, 1995, 96, onde foram feitos os primeiros trabalhos de seleção e recombinação. Bom, pensando em cultivar como resultado final, muitas vezes você tem que ter ações de pré-melhoramento, melhoramento e pós-melhoramento. Aqui também é um livro gratuito, para quem quiser baixar, da internet, que fala sobre os princípios do pré-melhoramento, do melhoramento e do pós-melhoramento. Pré-melhoramento, então, resumidamente, são atividades de identificação de genes e características em espécies silvestres e a sua utilização em materiais e a sua incorporação em materiais adaptados, muitas vezes através de programas de retrocruzamentos. Então, esse seria o pré-melhoramento. O pré-melhoramento seria uma ponte entre os recursos genéticos e o melhoramento genético, né? Temos aqui as ações de melhoramento, que são as atividades e os métodos de seleção e recombinação. Nós temos vários métodos, alguns para plantas autógamas, outros para alógamas, plantas perenes, plantas com propagação vegetativa. Então, nós temos os diferentes métodos. E a questão do pós-melhoramento, que seriam atividades de validação de cultivares em diferentes regiões, em diferentes sistemas de produção, a logística de produção e venda de sementes e mudas, né, no material propagativo. No caso de plantas novas, pouco conhecidas da biodiversidade, tem que ter as estratégias de marketing e de transferência. Então, quando a gente pensa no melhoramento genético, tendo a cultivar como resultado final, muitas vezes nós temos que lançar a mão de estratégias de pós-melhoramento, que eu vou comentar com vocês. Então, aqui tem o pré-melhoramento, tem um livro também com várias experiências de sucesso com pré-melhoramento de plantas, aqui só ilustrando, né? Então, você tem espécies silvestres, como genitores, por exemplo, que tem característica de resistência à doença, e aqui o genitor recorrente, que é aqui um exemplo do maracujá comercial, onde você vai identificar genes de interesse e transferir via melhoramento genético convencional para materiais elite adaptados, né, através de um trabalho de hibridação e de retrocruzamentos. Para isso, muitas vezes a gente tem que lançar a mão de estudos básicos, né, de germinação de grão de pólen, né, toda a questão de viabilidade polínica, toda a questão de biologia floral e crescimento do tubo polínico, fazer os testes de cruzabilidade, né, uma vez está trabalhando com espécies diferentes, então você tem que fazer todos esses testes para obtenção desses híbridos interespecíficos, e aí recuperar o genoma recorrente através de ações de retrocruzamentos, né? Então, seria basicamente os estudos básicos. Aqui a questão do melhoramento, né, tem vários métodos, onde você tem várias, geração 1, geração 2, geração 3, você vai selecionando as melhores plantas, de modo que no final você tenha cultivares para avaliação em condições comerciais. E aí vem, então, a questão do pós-melhoramento. Tem as e aí você tem que testar. O Brasil é um país continental, né? Você tem que testar essas cultivares em diferentes regiões, em diferentes sistemas de produção. Logicamente, aqui vão destacar algumas seleções, uma para uma região, outra para outra, que é a interação genótipo-ambiente, onde você vai fazer a recomendação diferenciada das seleções ou das possíveis cultivares de acordo com a região. E aí vem toda a questão do plano de posicionamento, né, que é comparar com o que se tem hoje no mercado, para ver o quão competitiva é aquela nova seleção, verificar a viabilidade desse lançamento, planejar toda a legislação. Hoje, no Brasil, nós temos legislação com relação ao acesso de recursos genéticos nativos, né? Então, tem que fazer um cadastro no CEGEM para poder ter autorização para trabalhar com planta nativa. E aí, logicamente, com base em todo o trabalho, você vai realizar o lançamento através da inserção dessa atividade no mercado e disponibilização de uma logística para produção e comercialização de propágulos, né? Seja semente ou mudas, e fazendo com que essa cultivar desenvolvida pela pesquisa aqui chegue até o produtor e, dessa forma, provoque uma inovação. Certo? Então, quer dizer, quando a gente pensa pré-melhoramento, melhoramento, pós-melhoramento, principalmente a questão do pós-melhoramento nas universidades ou nas empresas públicas, é muito difícil fazer isso sozinho.
a gente lança mão, então, das parcerias com a iniciativa privada, a gente chama de parceria público-privada, né, onde muitas vezes a iniciativa privada vai investir, né, numa infraestrutura de comercialização, de produção, de material propagativo. Então, é impossível trabalhar um programa de melhoramento genético sem as parcerias, né, pensando no Brasil gigante, né, um país continental, então, realmente não tem como fazer melhoramento genético pensando no uso, na inovação das cultivares sem as parcerias públicas e privadas. Então, são as parcerias do programa de melhoramento genético da Embrapa, no caso do maracujá, a gente tem parcerias com universidades, com iniciativa privada, para avançar nas ações necessárias para colocar as cultivares no mercado. Aqui só para ilustrar uma infraestrutura, por exemplo, a produção de sementes híbridas de maracujá, RR amarelo, rubi do cerrado e sol do cerrado. Nós são 3 estufas gigantes, um investimento alto, né? Muitas vezes para as empresas públicas é mais complicado fazer esse investimento e ter toda a questão da logística, né, tanto de produção quanto comercialização dessas sementes para os produtores. Bom, com base em tudo que eu falei até agora, eu trouxe então o exemplo dos maracujás para mostrar para vocês o que tem sido feito em termos de pré-melhoramento, melhoramento e pós-melhoramento. Então, aqui também tem um livro, para quem tiver interesse nessa temática, né, de maracujá, germoplasma, melhoramento. O programa de melhoramento de maracujá realizado na Embrapa trabalha o uso diversificado dos maracujás, que é o maracujá azedo, o maracujá doce, os maracujás ornamentais e os funcionais medicinais. E também trabalha o chamado uso múltiplo. Não é só a polpa que interessa a semente, a casca, as folhas, no caso dos princípios funcionais medicinais, as flores, no caso de aromas, para cosméticos, para perfumes. Então, o programa é baseado não apenas no maracujá azedo, mas no uso diversificado e múltiplo das passifloras. Né? Então, só para ilustrar aqui, então nós temos programas paralelos de melhoramento genético, de azedo, doce, ornamental, silvestre, e aqui tem algumas das características que são trabalhadas dentro do programa. Questão de alta produtividade, qualidade física e química de frutos, questão de produtividade, adaptabilidade às diferentes regiões e sistemas de produção realizados no Brasil. Hoje o maracujá é produzido do Rio Grande do Sul até Roraima. Todos os estados produzem maracujá hoje no Brasil, então nós temos que trabalhar com adaptabilidade. Produção na entre-safra, a gente sabe que os fruticultores ganham dinheiro quando conseguem produzir na entre-safra. Questão de menor dependência da polinização manual, que é uma atividade que exige muita mão de obra, e hoje a gente tem um cenário de carência de mão de obra de campo, né? Isso para pesquisa, para a produção agrícola mesmo, a gente tem limitações. E, logicamente, a resistência e tolerância a pragas e doenças. Só para ilustrar aqui as etapas, né, do programa, a caracterização de germoplasma, estudos de variabilidade, planejamento de cruzamento, seleção das plantas, os ciclos de recombinação e seleção, até chegar, então, nas novas cultivares. Pensando, então, no germoplasma, nós temos bancos de germoplasma, nós temos um no Cerrado, um na Mata Atlântica e um no semiárido, onde nós conservamos, então, várias espécies e híbridos também de passifloras. Aqui tem mais um livrinho, quem tiver mais interesse, que é o banco de germoplasma da minha unidade, que é Embrapa Cerrados. Então, tem um trabalho aqui de caracterização fenotípica, de diversidade genética, fotodocumentação de algumas espécies importantes, processo de herborização. Hoje nós temos na Embrapa Cerrados em torno de 200 acessos e 80 espécies diferentes com potencial de uso no melhoramento e para diversificar os sistemas de produção no Brasil. Esse banco de germoplasma de passiflora também já está no sistema, na plataforma Alelo, e todos podem ter acesso também, é um banco de dados de acesso livre, né? Aqui é um livro também para ilustrar o processo de caracterização do germoplasma, usando características agronômicas, morfológicas e agronômicas, por exemplo, resistência à doença, produtividade, e aí vai, então tem um manual aqui que a gente utiliza para o trabalho de caracterização. E a gente lança mão também dos marcadores moleculares do DNA como ferramenta auxiliar. Tem 2 livros aqui também, para quem tiver interesse nessa temática, pode baixar também na internet, gratuitamente.
Pensando no uso, no melhoramento, a gente tem algumas experiências de sucesso, por exemplo, com a Passiflora cetácea. Olha só, esse aqui foi plantado na mesma data. E nós temos o Passiflora edulis, que é um maracujá comercial, totalmente dizimado, né, por praga e doença. E esse Passiflora cetácea, olha o vigor e a resistência desse maracujá. Então, a gente tem feito cruzamentos interespecíficos, né, entre essas duas espécies, visando, né, obter cultivares de maracujá azedo com maior resistência à doença, vigor e longevidade das plantas, principalmente pensando aqui na virose, que é um problema muito sério em maracujá, e o Passiflora cetácea tem um nível de resistência muito alto a viroses. Aqui um outro exemplo de uso no melhoramento é um Passiflora odontophylla, que tem uma estrutura de flor que permite a polinização por inseto pequeno. O maracujá é uma planta alógama e autoincompatível, então depende da polinização cruzada, que normalmente é pelas mamangavas, né, que são abelhas maiores, e esse maracujá é polinizado eficientemente por abelhas pequenas, incluindo as abelhas melíferas, né? Então, tem transferido essa característica de estrutura de flor para o maracujazeiro azedo. E tem algumas espécies também que são autocompatíveis. Então, a gente tem buscado materiais de maracujá autocompatíveis. Logicamente, está na fronteira do conhecimento, a pesquisa está avançando, a esperança é que nós vamos conseguir, embora o desafio seja muito grande de obter, então, plantas autocompatíveis de maracujazeiro azedo. Mas nós vamos chegar lá, né? Aqui um outro exemplo de espécies insensíveis, né, que florescem em dia curto. O maracujá azedo, ele precisa de mais de horas de luz para induzir o florescimento. Só que muitas espécies são insensíveis a esse fotoperíodo, então são feitos cruzamentos também para tentar transferir essa característica de insensibilidade a fotoperíodo, permitindo, por exemplo, a produção na entre-safra. Aqui um outro exemplo de uso no melhoramento, uma espécie chamada Passiflora cerúlea, que tem polpa vermelha. Então, a demanda da indústria para produzir maracujás com a coloração da polpa mais alaranjada, né, vermelha, que tem um valor comercial interessante para a indústria. Então, a gente tem feito cruzamentos também envolvendo essa espécie chamada de Passiflora cerúlea, para melhorar a qualidade da polpa do maracujá azedo. Outro uso de espécie silvestre no programa de passifloras é como porta-enxerto. A gente tem um problema muito sério em maracujá, que é a fusariose. Só que nós temos espécies silvestres que são imunes à fusariose, e essas espécies a gente tem feito trabalho de seleção para desenvolver, então, cultivares de porta-enxerto, de passifloras imunes à fusariose, de modo que você possa utilizar como porta-enxerto e a copa como maracujá azedo. Então, é uma técnica interessante para auxiliar o manejo fitossanitário de doenças que acometem as raízes das plantas, né? Vamos pensar aqui na fusariose, a mycose, nematóides. Então, tem avançado bastante essa linha de uso de espécies silvestres como porta-enxerto. Uso como plantas ornamentais, nós temos uma diversidade muito grande de cores e formas, aromas dessas cores, e boa parte delas tem grande potencial para uso como planta ornamental. Da mesma forma como planta funcional e medicinal. Nós temos fitoconstituintes diversos, né, de várias espécies. Algumas delas nós conseguimos avançar bem a questão da pesquisa em parceria com faculdades de medicina, que estudam química, bioquímica, que estudam esses fitoconstituintes para a produção de fitoterápicos, de medicamentos, né? Então, estamos avançando também dentro dessa linha. E o outro uso que eu queria comentar com vocês é esse uso no mercado de frutas especiais, né? Hoje nós temos um mini maracujá roxo, mini maracujá amarelo, que estão próximos de serem lançados, né? Temos maracujá melão, eu vou comentar um pouquinho das cultivares que nós estamos finalizando para esse mercado de frutas especiais. Aqui são os métodos de melhoramento que a gente tem utilizado, a seleção manual, seleção recorrente, seleção clonal, heterocruzamentos, desenvolvendo, então, compostos, variedades híbridas, que são as cultivares, considerando que o maracujá é uma planta alógama e boa parte das espécies são autoincompatíveis. Então, os métodos de melhoramento têm que ser trabalhados pensando nessas características da planta ou das passifloras de um modo geral, né? A validação das cultivares, então, a gente desenvolve as cultivares e elas são validadas em diferentes sistemas de produção, no sequeiro, irrigado, estufa, na agricultura urbana, sistema orgânico e convencional, sistemas de policultivos com frutíferas, policultivos com hortaliças, os cultivos consorciados, sistemas agroflorestais. Então, olha só, cada sistema desse é uma realidade.
Então, as cultivares que são desenvolvidas têm que ser testadas em diferentes sistemas, porque a interação genótica com o ambiente vai variar muito também, dependendo do sistema de produção. Assim como vai depender também da região do Brasil, onde é feito o trabalho de validação. Então, aqui algumas fotos de alguns locais de validação. Aqui são as unidades de validação do Programa de Melhoramento de Maracujazeiro Azedo. Uma dessas unidades de validação, o professor Marlon, da Unimontes, nos brinda com a sua parceria no trabalho. Foi feito um trabalho muito interessante com o BRS Rubi do Cerrado, recomendando ele para cultivo na região do norte de Minas, utilizando diferentes sistemas de irrigação, de barra de pivô, sistema de gotejamento. Então, um trabalho muito bonito que o professor Marlon fez aí na região, contribuindo com o avanço tecnológico da recomendação das cultivares desenvolvidas pela pesquisa. Cada unidadezinha dessa de validação, normalmente, ela é transformada numa unidade demonstrativa, ou uma unidade para prospecção de demandas, para ações de pesquisa e transferência de tecnologia. Então, aqui é uma unidade de demonstração de um dos maracujás desenvolvidos, essa aqui é na região de Goiás. Então, quando começou a produzir, foram chamados os produtores da região para fazer uma atividade de capacitação, de demonstração da tecnologia, ação de transferência de tecnologia, porque é muito importante, né? Quando a gente pensa em inovação no campo das cultivares, o trabalho de transferência é fundamental. Então, dentro do programa, nós temos as ações de capacitação, essa no Mato Grosso, essa aqui no Distrito Federal, onde contamos com a parceria, né, de extensionistas, de técnicos, de cooperativas de produtores, para levar, então, essas tecnologias que possam realmente modificar, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que vivem no campo. A questão de logística, produção de material propagativo, semente muda, normalmente a Embrapa conta com a rede de licenciados da iniciativa privada para produzir as sementes, produzir as mudas e ter o tratamento direto com o cliente. Na fruticultura, a gente sabe que o material propagativo é a base do sucesso do mar. Então, a cada ano, nós temos que oferecer para os produtores materiais com origem genética garantida e que tenham a certeza que aquela muda, que aquele material vai produzir bem naquela região. Temos também o trabalho de desenvolvimento tecnológico, principalmente para as passifloras silvestres, né? Muitas delas não têm uma cadeia fortalecida ainda no Brasil, então lançamos uma parceria também com a rede Pacitec, uma rede de desenvolvimento tecnológico para uso funcional das passifloras silvestres, no sentido de desenvolver alimentos, produtos funcionais, medicinais, na linha de cosméticos também. Então, é uma rede também de uso, né, dar uso prático para aquela flora silvestre. E, logicamente, quando o material é desconhecido, mesmo para material conhecido, nós temos que fazer estratégia de divulgação, de comunicação, marketing, né? Então, realizar dias de campo, palestras, treinamentos, usar as mídias sociais, né? A gente sabe hoje que as mídias sociais são fantásticas, né? Tem uma capilaridade muito interessante para você trabalhar as ações de comunicação e divulgação. E, logicamente, os seminários, os encontros são importantes a nível regional para você democratizar a tecnologia, para que todos possam ter acesso à tecnologia. Vamos falar agora das cultivares de maracujá, pela Embrapa e seus parceiros, né? Maracujás azedos, doces, ornamentais e funcionais. No caso de maracujazeiro azedo, os primeiros materiais foram lançados em 2008, BRS Gigante Amarelo, Sol do Cerrado, Ouro Vermelho. Depois veio o Rubi do Cerrado, lançado em 2012. Aqui tem os links onde vocês podem obter mais informações sobre essas cultivares, sobre as ações de comunicação que têm sido feitas com esses materiais. Aqui temos os ornamentais, tem 5 cultivares de maracujás para uso exclusivamente ornamental, Estrela do Cerrado, Rubiflora, Roseflora, Rósea Púrpura e Céu do Cerrado. Aqui também, quem quiser mais informações, tem nesse link aqui. Então, só para vocês verem aqui o uso das floras ornamentais, paisagismo de grandes áreas, tá? Muros, pérgolas, né? Então, aqui no caso do Estrela do Cerrado, o Rubiflora. Esses maracujás, as mudas são propagação vegetativa, então com 40, 60 dias já existe a emissão de flores. Então, é um maracujá muito bonito,
tem toda uma mística da flor da paixão, né, relacionada ao maracujá. Então, tem esse grande potencial ornamental com cultivares já lançadas. O BRS Roseflora é um maracujá de coloração alaranjada, flor muito grande, muito bonita também para esses paisagismo, né? Temos aqui o Rósia púrpura, que pode ser para vaso e também para grandes pérgolas, muros. Tem essa cor rósea, né? Foi trabalhada para campanha de prevenção de câncer de mama. Tem um também de flor azul para prevenção, para campanhas, né, de prevenção de câncer de próstata. Então, é uma biodiversidade muito rica que tem sido utilizada. No caso do maracujá doce, acho que muitos conhecem, é o Passiflora lata, uma outra espécie, para consumo in natura, tem o ornamental, que tem uma flor muito bonita, e para uso medicinal também. A passiflorina, que é um dos componentes anti-estresse e para tranquilizante, né, é tirado da folha dessa espécie de maracujá. Então, lançado em 2017, em dezembro de 2017, o BRS Mel do Cerrado, que também está disponível para os produtores, e mais informações nesse link que eu disponibilizei aqui. Aqui é um vídeo também sobre a tecnologia, como foi desenvolvida, para quem tiver interesse também em conhecer um pouco mais. Aqui já é o maracujá silvestre, o Passiflora cetácea, chamado de maracujá do sono, maracujá do cerrado, maracujá de cobra. Foi desenvolvida também uma cultivar, foi lançada em 2013, aqui está o link de maiores informações. Então, uma cultivar que tem 4 aptidões, para consumo in natura, para processamento industrial, ornamental, e tem propriedades funcionais também. Então, aqui é a aptidão para consumo in natura, você corta o fruto e come de colher, ou consumo ao natural. Aqui, para processamentos, é um maracujá que tem uma leve acidez, então você pode fazer mousse, pode fazer doces, compotas também, utiliza polpa, a casca também é comestível e pode ser utilizada. O potencial ornamental é um maracujá que floresce bastante, a abertura da flor é à noite, então quando você chega num sítio, numa chácara, que tem esse maracujá bonito à noite, porque ele tem essa emissão dessas flores brancas, lindas, assim, eu já estou pensando na ornamentação do ambiente rural, né, que é muito interessante. Urbano também, porque as flores, né, também são muito bonitas, assim. A questão funcional, o maracujá é chamado de maracujá do sono, não é? Ele tem propriedades anti-estresse, que já foram confirmadas, tem propriedades ligadas à qualidade do sono também, isso confirmada com parcerias com a Faculdade de Medicina, então já existem dados científicos mostrando essa característica funcional. Aqui um outro maracujá silvestre, que eu trouxe, Flora cincinata, é um maracujá do mato, um maracujá da caatinga, né? É um maracujá que chama Forte, foi lançado em 2016, aqui tem um link para maiores informações, aqui o doutor Francisco Pinheiro de Araújo, que é aposentado da Embrapa, pesquisador e conhece muito sobre essa espécie. É uma espécie muito interessante, porque a tolerância ao estresse hídrico é uma coisa fantástica. Isso aqui é um plantio no semiárido nordestino, no sequeiro. Então, lá chove 500 milímetros, mal distribuídos no ano. Então, você vê uma planta aqui muito generosa, né, em termos de produção de flores e frutos, num ambiente totalmente inóspito para qualquer tipo de planta. Então, realmente é uma planta muito especial. Também produz uma flor muito bonita, arroxeada, que atrai o polinizador. Tem alguns produtores de maracujá que plantam algumas plantas de maracujá sertão forte para atrair o polinizador, e tem funcionado bem. O maracujá, ele é ácido, então produz uma geleia muito aromática, muito boa, vinhos também a partir da polpa desse maracujá, com grande sucesso na região nordeste do Brasil. Aqui são os cultivares de isso também é feito em parceria com cooperativas de produtores, com a Pesagro, Instituto Federal do Rio de Janeiro, com a Universidade também do Cerrado, em Mossoró. Então, tem sido feito, né, vários trabalhos de seleção de passifloras para uso como porta-enxerto. Aqui algumas novidades, pensando em maracujá silvestres, nós temos uma linha de mini maracujás amarelos e roxos, um maracujá mexerica, que descasca igual a mexerica, um maracujá maçã, parece uma maçã muito bonito, muito aromático, um maracujá funcional medicinal, para uso, saiu recentemente um artigo mostrando a propriedade desse maracujá para atenuar sintomas de mal de Parkinson,
e o maracujá melão, que você come não só a polpa, mas o albedo, o mesocarpo do fruto. Então, aqui só para ilustrar os mini maracujás, Dr. Newton Junqueira, né, que é um dos pioneiros com melhoramento de maracujá na Embrapa. O mini maracujá é muito interessante. Tem um mini roxo, e esse aqui é o mini maracujá amarelo. É uma fruta aromática, né, a gente acredita no valor agregado desse maracujá para uso também na fruticultura ornamental. Tanto a flor quanto o fruto são bonitos e podem ser utilizados para ornamentação. Aqui é um mini maracujá roxo, material autocompatível, a gente pensa no valor agregado para frutas especiais, tem uma polpa doce, muito aromática, muito boa. Né? Aqui o maracujá maçã, Passiflora maliformes, tem aptidão também para consumo in natura, processamento industrial. Como planta ornamental, dá uma flor muito bonita, variegada, né? Uma cor interessante, e vai também em pérgola, em muro, bem bonito. Esse aqui que é o Passiflora medicinal funcional, que é o Vitafruit, que artigos têm propriedades anti-estresse, antioxidante e também para atenuar sintoma de mal de Parkinson, é um material também que já foi desenvolvido. Aqui o maracujá melão, é um maracujá que pode chegar até a 3 quilos, é um maracujá gigante, e você não consome só a polpa, você come também o mesocarpo, o albedo do fruto, e dá uma salada de fruta muito boa. É um maracujá também que se plantava muito na década de 70, na década de 80, mas ele simplesmente desapareceu, possivelmente devido a algum problema de endogamia, né, que os produtores têm esse hábito de pegar sementes do pomar anteriores, então os frutos sofrem um pouco com isso, as plantas, né? Então, quem quiser mais informações, onde conseguir semente, muda, a Embrapa tem uma página de cultivares, e uma dessas cultivares, então, são os maracujás, com esses diferentes usos, né, azedo, ornamental, doce e silvestre. Pessoal, já estou caminhando para o final, eu queria fazer uma reflexão com vocês agora, com relação à importância da tecnologia e da inovação na agricultura brasileira, né? Então, eu trouxe um gráfico aqui, na década de 70, o que a gente via no jornal era matérias como escassez alimentar no Brasil, né? Logicamente, com investimento em ciência e tecnologia, o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária ajudando muito nisso, essa produção simplesmente, ela cresceu de uma forma brilhante, ou uma forma grande. Hoje, o Brasil, ele produz alimento suficiente para alimentar 6 vezes a população brasileira, né? Então, hoje nós temos um excedente de produção agropecuária, onde na década de 70 a gente tinha um cenário de vulnerabilidade ou de insegurança alimentar no Brasil. Então, isso aqui, o Brasil não colheu isso do dia para a noite. Isso aqui teve muito investimento em ciência e tecnologia, mesmo porque a agricultura brasileira é a agricultura tropical. Não tem lugar nenhum do mundo onde o Brasil pudesse importar essa tecnologia. O Brasil tinha realmente que desenvolver a tecnologia para a agricultura tropical, e fez isso de forma brilhante, né? Então, certamente o cenário que a gente tem hoje é porque se fez um investimento em ciência, tecnologia e inovação. Então, só para ilustrar um pouco mais, aqui nos últimos 30 anos, né, nós tínhamos uma produção aqui de 58 milhões de toneladas, essa produção hoje, 2019, já atingiu 251 milhões de toneladas, né, suficiente, então, para alimentar 6 vezes a população brasileira, né? Se a gente fosse produzir essa quantidade aqui de alimentos, no caso aqui são exemplo de grãos, né? Se a gente fosse produzir essa quantidade com a produtividade que a gente tinha na década de 90, a gente ia precisar de mais 100 milhões de hectares de áreas para a agricultura. Já imaginaram o impacto ambiental que teria isso? Né? 100 milhões, hoje o Brasil cultiva cereais em 65 milhões, né, de hectares. Se tivesse a mesma produtividade no início da década de 90, a gente ia precisar de mais 100 milhões de hectares. Então, mostrando a importância aqui do melhoramento genético, da fitotecnia, de toda a tecnologia de produção para aumentar a produtividade dessas plantas, com um impacto importantíssimo na área ambiental. E esse excedente, já que o Brasil produz quantidade para alimentar 5 vezes a população nacional, gera um superávit
na balança comercial. Então, a importância econômica é gigante, pensando que esse verde aqui, ó, é o saldo da balança do agronegócio, né? E aqui embaixo dos outros setores. Então, a gente pode dizer que o Brasil, o agronegócio brasileiro, mantém o Brasil de pé e já faz muito tempo, né? Hoje, com uma eficiência cada vez maior de intensificação do uso da área, né? Mas o impacto na balança comercial é muito grande. E a gente sabe que isso aqui incomoda muita gente, no mundo inteiro, né? Então, vocês podem ter certeza, qualquer tipo de reportagem para denegrir ou diminuir o agronegócio brasileiro não é simplesmente pensando na segurança do país, mas também pensando na competitividade que o Brasil tem hoje na produção agropecuária como base da sua economia, né? Então, a gente tem que sempre pensar nisso, ao analisar qualquer tipo de matéria que sai falando mal do produtor rural brasileiro, falando mal do agronegócio, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Infelizmente, a gente vê nas mídias muitas pessoas, né, falando mal do agronegócio, pessoas do próprio brasileiros, né? Então, isso deixa a gente triste, porque a gente sabe que a questão do agronegócio, sem nenhum tipo de preconceito, grande, médio, pequeno produtor, é o que mantém o Brasil de pé, né? E por que o Brasil exporta tanto? Por quê? Por que o agronegócio é tão importante do ponto de vista comercial? Por causa disso aqui, ó. Isso aqui é o saldo da balança comercial do agronegócio. O agronegócio importa alguma coisa, né? Por exemplo, fertilizantes à base de potássio, praticamente 100% do fertilizante é importado da Rússia, tem alguns agroquímicos também, então, mas exporta muito mais, né? Então, um saldo sempre positivo, isso há muito tempo, né? E hoje o Brasil é referência, é o maior produtor e exportador de suco de laranja, de café, de soja, né? Já hoje nós já estamos em primeiro lugar, açúcar, primeiro lugar também em produção e exportação, carne de boi, carne de frango, milho já é o segundo país que mais exporta, carne suína é o quarto. Então, quer dizer, a gente sabe que isso aqui vai incomodar muita gente, né? Principalmente em mercados onde a agricultura é subsidiada, né? Mercado europeu. Então, é importante uma ação do governo, né, no Ministério da Agricultura, para buscar cada vez mais valorizar a produção agropecuária brasileira, valorizar a agricultura brasileira e principalmente o produtor rural brasileiro, né? O que é mais impactante nisso tudo é que o Brasil produz alimento para alimentar 6 vezes a população brasileira, utilizando, no caso de lavoura, floresta plantada, apenas 9% do seu território, né? Isso aqui que é a coisa mais impactante. Com 9%, o Brasil produz essa quantidade de produtos agropecuários. Se a gente incluir aqui pastagens plantadas e pastagens nativas, né, o setor agropecuário ocupa 30%, né, do território. Então, os outros 66% do território é ocupado em área destinada à preservação e proteção da vegetação nativa, né? Não tem nenhum país do mundo que tenha essa área preservada de vegetação nativa, né? A gente sabe que hoje nós temos o Código Florestal, nós temos uma legislação que obriga o produtor rural brasileiro a conservar parte da sua propriedade para preservação e proteção de vegetação nativa, né? Isso varia de 20% até 80% da propriedade rural. Então, pessoal, o produtor rural brasileiro, ele não é inimigo, né, do meio ambiente, pelo contrário, ele é um parceiro do meio ambiente, né? E isso a sociedade brasileira cada vez mais tem que entender, né? Agricultura e meio ambiente não são coisas dicotômicas ou polarizadas, elas têm que ser trabalhadas na mesma mesa, na mesmo fórum de discussão, porque não existe ambiente sem agricultura, não existe agricultura sem meio ambiente. Então, isso é importante. Agora, olha só esses 66,3%, né? Então, o Brasil é um dos países que mais conserva a sua vegetação nativa. E você pode observar aqui, ó, os nossos maiores críticos, a União Europeia, né, vamos pensar aqui, Estados Unidos, conservam muito menos, né? Então, a primeira coisa é ter esse reconhecimento que o produtor ele contribui para essa preservação, porque a legislação brasileira obriga o produtor a conservar parte da sua área para vegetação nativa. Então, eu falei muito o quê? Da tecnologia, da inovação, a sua importância econômica, a sua importância ambiental e também importância social, não só a produção de alimentos, mas olha só, o valor da cesta básica
aqui numa análise feita no município de São Paulo, na década de 70 e hoje. Então, essa produção de alimentos, a lei da oferta e da procura, você vai ter mais alimentos ofertados, e isso vai levar, como consequência, uma diminuição dessa cesta básica. Uma coisa que mais me envergonha no Brasil é ter pessoas passando fome. Isso é uma coisa que eu me sinto envergonhado, pensando nessa questão que o Brasil é uma potência na produção de alimentos, de frutas, cereais. Então, eu acho que nós temos que realmente ter as políticas sociais. Não faz cabimento alguém no Brasil passar fome, considerando a pujança da nossa agropecuária. Então, a gente sabe que é a questão de distribuição, é a questão de política pública, e nós temos que avançar nesse sentido para melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos consumidores, da sociedade como um todo, né? Então, pessoal, o agronegócio de pequeno, médio, grande, incluindo agricultor familiar, central de reforma agrária, isso tudo é agronegócio. Tem importância econômica, social, ambiental e, certamente, pode dizer com todas as letras que é a vocação do Brasil, né? Na geração de emprego e renda, no setor primário para venda de insumos, no campo, na indústria, no atacado, no varejo. Então, isso aqui é um orgulho para a gente ter uma agricultura tão pujante no Brasil. E quando a gente pensa em tecnologia e inovação, muitos associam muitas vezes ao grande produtor, ao produtor com alta capacidade de investimento, e a gente sabe que não é verdade, né? A tecnologia e inovação, ela é feita para qualquer tipo de produtor, com alta ou com baixa capacidade de investimento, com grandes áreas, com pequenas áreas, e o objetivo de uma empresa pública como a Embrapa, as universidades também públicas, é trabalhar a tecnologia e inovação para melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais e também dos consumidores, né? Esse é o nosso alvo, é o nosso objetivo, né? A gente sabe, pensando nos pequenos produtores, eu trouxe aqui 4 perfis de pequenos produtores. A gente tem aquele pequeno produtor que tem a sua máquina agrícola, que tem uma forte inserção no mercado, né? Muitas vezes é um produtor que tem uma qualificação técnica para fazer determinada atividade. Nós temos aqui o produtor que é integrado a complexos agroindustriais, da carne, do leite, das frutas, que são os mais comuns. Então, são produtores também, muitas vezes são fomentados pelas agroindústrias, então são produtores que têm qualidade de vida. Nós temos aqui os pequenos produtores tipicamente coloniais, que têm cultivos integrados, né, que têm frutas, animais na sua propriedade bem diversificada. Normalmente, esse produtor não tem uma fonte de renda muito boa, mas ele tem uma base alimentar bem rica, né, e tem uma certa qualidade. Infelizmente, nós temos esse perfil aqui, ó, são pequenos produtores, que não têm estudo, muita qualificação, não têm capacidade de investimento, a gente fala que são pequenos produtores do sistema semi-mercantil ou marginalizado do processo econômico, não tem acesso à tecnologia, não tem acesso à assistência técnica, não tem acesso à política pública, não tem acesso a crédito. Infelizmente, a gente tem essa situação. E nós, da pesquisa, da tecnologia, nós precisamos transformar esse perfil de produtores em pelo menos um desses 3 perfis aqui, né? Que é dessa forma que você vai ter qualidade de vida no campo também. E isso vai ter implicações importantes para diminuir o êxodo rural, né, e para ter qualidade no campo. Logicamente, fazendo as considerações finais, a gente sabe que a inovação ou a transformação no campo, ela depende não só da ciência e tecnologia, mas ela depende da extensão rural, da transferência de tecnologia e também, em algumas situações, de produtores mais marginalizados do processo, de políticas públicas que garantam o acesso à tecnologia, assistência e ao mercado. Mas é possível fazer isso, né? A gente trabalha e nós temos várias experiências de sucesso no Brasil. A gente sabe que o Brasil tem as suas regiões, os seus estados, os seus municípios, e muitas vezes, a nível municipal, é possível trabalhar essa inovação, né? Tem prefeitos que investem realmente na Secretaria de Agricultura, né, dão acesso à assistência técnica aos produtores, acesso à tecnologia, e isso faz toda a diferença no campo, né, considerando que boa parte dos municípios ainda tem muitos produtores rurais que dependem da sua atividade, né? Então, foi um pouco rápido, mas aí a palestra vai ficar gravada, vocês podem disponibilizar também os livros à vontade, a própria palestra mesmo em PDF pode ser disponibilizada. Quero novamente agradecer, né, a atenção de todos
E caso tenha alguma pergunta que eu possa responder, eu fico à disposição. Então, mais uma vez, muito obrigado. Excelente, Fábio. Muito esclarecedor, muito importante, né, assim, a quantidade de informações que você nos trouxe, né, assim, da sua visão também de tudo, né, assim, do agronegócio, eu acho que isso é fundamental, principalmente na atualidade, né, nós da área técnica, né, a gente ouve tanta informação aí na mídia, às vezes, coisas muito superficiais, né, e algo assim, opiniões, né, que não é técnico, né, então eu queria dizer assim, eu concordo integralmente com tudo que você abordou, aprendi muito, assim, com a parte técnica aí do maracujá e de toda a parte do melhoramento, né, para mim foi muito importante, tenho certeza para os estudantes aqui também, né, só para você ter uma noção, nós temos estudantes aqui na pós-graduação, então, né, que também são, já atuam em consultoria, já são produtores rurais, então, assim, a gente é bem integrado aqui na região, né, então, acho que informações fundamentais. Eu vou abrir, então, para a turma, né, se tiver algum questionamento, vou, né, abrir aí para o professor Wagner, que também está nos prestigiando aí, se ele quiser fazer qualquer pergunta, qualquer abordagem, viu, Wagner? Pode ficar à vontade. E na sequência, né, eu tenho várias perguntas aqui, eu tenho muita curiosidade em vários aspectos aqui, eu vou aproveitar o Fábio aí para aprender mais ainda. Então, deixo livre aí, pessoal, para vocês, tá, para fazer qualquer pergunta. O microfone está aberto aí. Se não fizer, eu vou começar. Ô, Fábio, eu tenho uma pergunta, mano. Vai lá. Com relação a essa... Como a Embrapa, ela caminha na vanguarda, né? Apoiando a agroindústria, o agronegócio, desculpa, né? Como que você, Fábio, recebeu essa notícia aí da restrição orçamentária para a Embrapa? Perfeito, Wagner. A Embrapa, na verdade, as instituições públicas ligadas à tecnologia, que convivem com esses contingenciamentos, né? Na verdade, foi um contingenciamento. A gente convive com isso há bastante tempo na Embrapa, e imagino que as universidades também passam por esse tipo de contingenciamento. Infelizmente, o setor de ciência e tecnologia é um dos primeiros quando se pensa em algum corte. Ele não vai cortar da saúde, não vai cortar de uma coisa social. A ciência e tecnologia, invariavelmente, é a primeira a sofrer com esses cortes orçamentários. A gente tem convivido com isso há algum tempo. Hoje nós estamos num cenário complicado, né, de recursos com relação a essa pandemia. A gente tem uma certa compreensão com relação a isso. Logicamente que todo corte deixa todos apreensivos, né, com relação a cumprir os seus compromissos. Invariavelmente, um projeto ou outro vai ser priorizado, porque mantendo esse contingenciamento não tem como você manter toda a carteira de projetos, mesmo porque nos últimos anos tem sido feito algumas diminuições, né, no valor orçamentário da Embrapa e de outras instituições. Então, o que se pode fazer, na minha visão, é sempre buscar maior eficiência, maior eficácia, né? A gente sabe que o fato da Embrapa continuar e sobreviver, e qualquer instituição pública, ela tem que mostrar o seu valor, né? Então, a sociedade tem que comprar que realmente a Embrapa é importante, e aí eu estou falando das universidades da mesma forma. Tem como fazer no grito, né? Chegar, não, mas nós precisamos mais dinheiro. Se a sociedade não entender que esse recurso é importante, fica muito difícil a sustentabilidade de qualquer instituição pública. Então, isso invariavelmente a gente tem sofrido esses contingenciamentos. Já existem alguns projetos de lei para evitar esse problema, porque a gente sabe que projetos, né, a gente lida com seres vivos, né, animais, e muitos projetos não tem como paralisar. No laboratório, às vezes, você consegue, mas no campo, não. Então, isso pode, um corte sem nenhum tipo de planejamento,
você pode ter consequências graves, né, de interrupção, de descontinuidade. Então, isso sempre preocupa, né? E a empresa pública também não é igual a uma empresa privada que pode fazer uma reserva, né? No caso de uma emergência, poder utilizar. A empresa pública trabalha normalmente no limite do uso dos recursos públicos, né? E cada ano você zera o recurso e vem mais recursos, mas causa uma apreensão, né, logicamente, mas não é uma coisa, vamos dizer assim, inédita. Isso tem ocorrido ao longo dos anos, né? A nossa expectativa é que a gente, de repente, melhorando a situação de arrecadação, que esse orçamento possa ser revisto e melhorado, mas, logicamente, que a gente acredita que qualquer país do mundo que investe em educação, que investe em ciência e tecnologia, é um investimento mais importante pensando na sua transformação e no seu crescimento, né? Então, e logicamente que isso é uma questão cultural, não só da gestão pública, mas da própria sociedade entender que as universidades, que os centros de pesquisa, eles precisam ter continuidade, ter o recurso para fazer da forma mais eficiente possível, né? Então, a gente recebe com apreensão, mas com certeza nós vamos ter ferramentas de gestão para tentar amenizar ao máximo o problema que surge com essa restrição. Ok, Marco. Obrigado, viu? Obrigado a você, Vale. Está aberto, pessoal, para quem mais quiser fazer qualquer pergunta. Totalmente livre aí o microfone. Na verdade, nós temos que usar muita criatividade, né, Fábio, nesse momento aí. É um momento crítico, né? Assim, nós estamos, de certa forma, num local... Eu faço muito projeto em parceria com os produtores, né? Então, tem muita contrapartida, né? É óbvio que a gente sempre está buscando recursos, né, do CNPq, de outras, da FAPEMIG, né, que realmente está com restrições orçamentárias, já tem bastante tempo, mas a gente tem que se desdobrar, e o que você falou é importantíssimo, é mostrar o que a gente tem feito, divulgar, e mostrar a importância disso aí para a sociedade, para valorizar o setor e para que, com isso, mobilize as classes políticas todas, né, independente de partido, né, é uma questão de Estado, não é uma questão de uma ideologia ou de outra, né. A nossa função na universidade, os órgãos públicos são apartidários, em princípio, né. Nós temos que mostrar o serviço e captar recursos para continuar desenvolvendo o país, independente de quem vai estar à frente ou não. Acho que o principal é isso, né, na nossa parte, né. Mas eu tenho uma pergunta, eu tenho algumas considerações aqui, Fábio. Primeiro, assim, ressaltar a importância que você colocou em vários materiais, assim, muita informação disponível, né, gratuita, né, nos sites aí que vai estar na gravação. Você já disponibilizou o material, já passei para a turma, então isso aí é de um valor inestimável, né? Então a informação está aí, quem quiser correr atrás, vai lá e busca e evolui, né? Isso é fundamental. Mas eu queria te fazer uma primeira pergunta, assim, no aspecto da sua formação lá de Viçosa, lembrando os velhos tempos, né? Você falou muito aí praticamente do maracujá e desse seu trabalho todo com melhoramento, mas quando você se formou, quando você estava na pós-graduação, né? Que nós temos vários, são todos pós-graduandos aqui. Você trabalhou com o que lá em Viçosa, Fábio? Só para o pessoal saber. Na iniciação científica, eu fui colega do professor Wagner, lá na entomologia. Eu mexia com resistência de planta a insetos. Aí, depois, no mestrado e doutorado, eu fiz em genética e melhoramento, trabalhando com resistência de plantas a doenças, no caso, feijão, na época que eu mexi na graduação, no mestrado e doutorado. Aí, mais recentemente, eu fui pós-doutorado na Universidade da Flórida, trabalhando com técnica de biotecnologia, a parte de transgenia, a parte de cultura de tecidos, né, como ferramentas também. Então, a minha formação foi nessa linha da genética e do melhoramento, né, certo. E, logicamente, que durante a formação profissional, você vai receber aquela informação das ferramentas, dos instrumentos, né? Agora, quando você chega no mercado de trabalho, aí você tem, vamos dizer, as ferramentas na mão. Isso. E aí você vai para onde você tem a demanda, né, para o seu trabalho. Por exemplo,
assim que eu fiz o doutorado, eu trabalhei 3 anos no Centro de Pesquisa do Cacau, mexi com cacaueiro, com resistência à vassoura de bruxa. Então, quer dizer, o mais importante, que eu, na minha visão, nesse ambiente de formação, na pós-graduação, é você realmente se dedicar a buscar entender as ferramentas, né, verificar, aproveitar ao máximo a experiência dos professores, nas linhas de pesquisa, né, procurar sempre ter uma visão única das ações ou das ferramentas que você tem disponível, né? Muitas vezes a pessoa, eu quero mexer só com autógrafo, né? Mas a gente não sabe, de repente vai ter uma demanda com autógrafo, não é? Então é importante ter essa visão mais ampla, porque isso vai fazer a diferença na hora de uma demanda que possa surgir, né? Seja na iniciativa privada, seja na iniciativa. Eu acho que é importante essa questão aí dessa visão mais ampla possível, né, para poder avançar. Perfeito, era isso mesmo, queria enfatizar isso, né, porque às vezes quem está iniciando, né, não, eu quero isso e acabou, né, não quer saber de outra coisa. Então, realmente você ter um embasamento e para onde você for, você está preparado para enfrentar os desafios, e o que tiver demanda, o que tiver acontecendo, você vai ter que se virar, né, vai ter que se adaptar, e você viu, né, o que você apresentou aí, quão maravilhoso é o estudo todo maracujá que você tem feito aí, né, há muitos anos já no Brasil, e com certeza tem contatos aí no mundo inteiro com relação a essa enormidade de trabalho, de espécies, né, de tudo que você mostrou, de cultivares que já lançou, e que tem muita coisa para acontecer. Então, só com uma espécie, quer dizer, com uma cultura, né, em várias espécies aí, mas enfim. Dentro desse aspecto aí do maracujá, Fábio, você colocou vários aspectos bem interessantes. O que mais me chamou a atenção no início é a questão das flores lá, da parte feminina, e ela encosta lá praticamente na masculina. Eu não conhecia isso aí, nunca tinha visto isso. E que permite que uma abelha pequena fizesse a polinização. Isso é muito importante, né? Isso aí para né, fugir aí da autocompatibilidade e da dependência das mamangavas, né? Em que nível que está avançado aí? Quantos materiais vocês têm disso aí? Onde que estão esses materiais? Vocês estão tentando evoluir nisso aí? Qual que é o potencial dessa questão aí? Realmente a polinização manual é um dos gargalos do produtor, né? Porque muitas vezes você tem problema de conseguir mão de obra no campo. Né? Então, essa linha de pesquisa foi tentar amenizar o produtor. Na verdade, assim, na década a gente já fez envolvendo essas espécies com as flores mais achatadas, né? No início a gente fez trabalhos dentro da Floredulis, maracujá azedo. Então a gente observou algumas matrizes que eram ativas, a doença, e tinha a flor mais achatada. Então, por exemplo, aquela cultivar BRS Sol do Cerrado, ela já tem uma característica de ter a flor um pouco mais achatada do que, por exemplo, o BRS Gigante Amarelo. Né? Fruto desse cruzamento intraespecífico, tentando, então, achatar ali a altura do androginóforo, permitindo a polinização mais eficiente para o mamangava. E a gente tem observado isso mesmo. O sol do cerrado, quando ele é plantado próximo de mata, onde tem bastante mamangá, abelhas ali, ele consegue uma eficiência de polinização natural maior do que o BRS Gigante. Dá um fruto muito grande, alongado. Então, o Gigante Amarelo, para o produtor ter um bom rendimento e produtividade, necessariamente tem que fazer a polinização manual. Certo. Qualquer cultivar de maracujá azedo, a recomendação é para fazer a polinização manual. Porque quando tem a flor achatada, vai gastar menos mão de obra para fazer isso, porque algumas flores já vão estar polinizadas. Entendi. Então, mas é uma característica, e agora está passando um pouco mais dentro dessa linha. A gente identificou algumas espécies que são autocompatíveis. Então, a gente tem feito alguns cruzamentos também. É um sonho que a gente tem, mas é um sonho possível. A gente acredita que a gente pode chegar lá através desses cruzamentos envolvendo melhoramento genético convencional. Não, fantástico. Isso aí vai ser um marco, assim, né? Quando isso acontecer, porque essa dependência realmente ela é muito grande, né? E a gente, né, tem conhecimento de várias espécies frutíferas, né, que
os principais polinizadores são as abelhas mesmo, são os insetos pequenos, né, que já existem muito mais abundância, né, e eles realmente já viabilizam, enfim, a polinização sem demandar a questão da mão de obra, né, e o maracujá realmente ele tem essa dificuldade, né, que caso evolua nisso aí, vai ser um marco realmente fantástico, né. Com relação ao florescimento, você não chegou a comentar, mas o que tem na literatura que a gente observa, o horário de florescimento do maracujá, geralmente à tarde, né, aqui para nós aqui. Vocês têm materiais que têm florescimento o dia inteiro? Tem alguma diferença nessa questão porque o horário de polinização manual é geralmente à tarde, que é o horário que a flor vai estar aberta, né? Como é que é essa variabilidade, como é que você vê isso? A gente tem algumas espécies, por exemplo, o maracujá, que é o Passiflora lata, ele já tem a característica de ter antese de manhã, né, o maracujá doce. Então, alguns produtores, para otimizar o uso da mão de obra, eles têm alguns produtores diversificando, eles plantam o maracujá doce e o maracujá azedo. Aí usa a mão de obra para usar o doce da manhã, o maracujá azedo. Então, pensando nessa questão de dificuldade da mão de obra, você trabalhar com diferentes passifloras, você pode trabalhar dentro dessa linha. Aquele maracujá silvestre, o pérola do cerrado, que é o Passiflora cetácea, já tem antese noturna. Então, a polinização dele é feita por pequenos morcegos, né, que são muito eficientes na polinização. Em alguns sítios, né, chácaras, que tem muitos desses morceguinhos, é igual o beija-flor, tem todo lado desse morceguinho, muito eficiente. Então, esse maracujá silvestre, a gente nem recomenda a polinização manual, porque a eficiência do morceguinho para polinização é muito alta, né? Agora, eu trouxe para comentar, eu comentei um pouquinho, foi a questão do fotoperíodo, né? Por exemplo, o Passiflora edulis, que é o maracujá azedo, ele precisa de mais de 11 horas de luz para florescer. Então, por exemplo, aqui na latitude que nós estamos aqui, agora que está começando a aumentar o tamanho do dia, e vai chegar a 11 horas, aí vai induzir florescimento. Então, nos meses onde nós estamos aqui na latitude mais alta, junho, julho, agosto, praticamente não tem florescimento. Então, nós temos uma entre-safra, né, de maracujá nos períodos subsequentes. Só que tem algumas espécies que não estão nem aí para comprimento do dia, floresce qualquer hora, então é bem interessante usá-las, né, no programa de melhoramento, para tentar produzir um maracujá mais na entre-safra, principalmente nessas regiões de maior latitude. No Nordeste, como a latitude é menor, e você tem dias longos, né, mais de 11 horas, você não tem uma entre-safra de maracujá tão evidenciada, né, mas acima de 15 graus de latitude você já tem esse problema. Então, é um outro uso dessas espécies silvestres. É importante. Com relação, Fábio, à questão da suscetibilidade à fusariose, principalmente do Passiflora edulis, do amarelo, né? E o uso de porta-enxertos resistentes a problemas de solo, principalmente fusário, né? Você tem informação, assim, isso em que nível que está? Tem produtores que já aderiram a essa técnica? Como é que está esse avanço nessa possibilidade aí? Posso dizer para você o seguinte, essa inovação tecnológica, ela está concluída. Concluída no sentido assim, nós temos 4 parcerias, primeiro com a Copernova, que é uma associação de 250, 300 produtores no norte do Mato Grosso. Tem um problema muito sério de fusariose lá na região. Eles já estão utilizando uma seleção de Passiflora nítida, que é uma espécie silvestre, e de uma seleção de Passiflora lata para produzir muda enxertada para produtores, que lá tem as chamadas agrovilas, né? São alguns assentamentos com áreas pequenas, onde o produtor não tem como mudar a área, né? Porque às vezes o produtor muda a área, né? Ele sai daquela área ali com solo, né? Mas em alguma situação não tem como. Então, a tecnologia da planta enxertada é a única para tentar amenizar o sofrimento desses produtores. Então, lá já tem a tecnologia sendo utilizada. O lata é o doce, né? É o maracujá doce, só que é um maracujá doce nativo lá da região, né, porque tem muita variação dentro da espécie, você está entendendo? Então, a gente não pode, às vezes, assim, o Passiflora lata é imune à fusariose. Não é verdade. É algumas seleções dentro da espécie.
A mesma coisa aconteceu, por exemplo, lá no semiárido nordestino, na região do Rio Grande do Norte, Soró, seria com o Versa, que foram selecionados materiais dentro da espécie Passiflora fétida. Também é um maracujá nativo da região, imune à fusariose, e além disso, é um maracujá que potencializa a copa, quer dizer, você planta uma muda uma muda enxertada, a muda enxertada, além de ser imune à fusariose, ela potencializa a produção e o vigor da copa. Então, um maracujá muito bom, já está sendo utilizado em áreas. Falta a questão do registro e disponibilização desse maracujá para os produtores, né? Aumentar a capilaridade do uso da tecnologia, mas essa tecnologia já está validada a nível, mesmo na Mata Atlântica, com o Passiflora fenícia, é uma espécie muito parecida com o Passiflora alata, em parceria com a Pesagro, Fluminense, que já tem sido utilizado na região para amenizar o sofrimento dos produtores com a fusariose. Ótimo. Outra linha que você tem trabalhado bastante, né, Fábio, lançando materiais aí, é o maracujá ornamental, né, com a beleza da flor, enfim, isso aí, né? E essa demanda também pelo mercado com relação ao potencial aí, como é que está isso aí no Brasil? O maracujá ornamental, eu diria que é um dos principais desafios para você não desenvolver os maracujás, mas o desafio de inserir esses maracujás ornamentais no mercado. A gente sabe que esse mercado ele tem um protecionismo, são algumas empresas que comandam esse mercado de ornamentais no Brasil, mas no caso do maracujá, por exemplo, na Europa, ele é bastante utilizado já, né? O maracujá ornamental. No Brasil, praticamente, você não tem essa cadeia ainda. Você tem essas cultivares que foram lançadas recentemente, a gente tem experiência de sucesso, porque em algumas áreas demonstrativas, em áreas que a gente montou em parceria com profissionais do paisagismo, da arquitetura, mostrando que realmente o maracujá tropical, ele tem algumas vantagens com relação a essas plantas que, na verdade, são plantas importadas, muitas delas, né, para paisagismo de grandes áreas. Muitas vezes essas plantas importadas, subtropicais, muitas delas, florescem em determinada época do ano só. O maracujá já floresce o ano todo. Então, tem algumas vantagens, né? E agora a gente está apostando muito, Marlon, na área que a gente chama de fruticultura ornamental. O que é isso? É o desenvolvimento de cultivares que elas têm a ornamentação para fundo de quintal ou para pequenos sítios, chácaras, é uma planta que fornece fruto e flor como princípios de ornamentação. Né? As duas coisas, tanto a flor quanto o fruto são bonitos, e ainda você tem o benefício do consumo daquele fruto. Perfeito. Seja para fazer suco, seja para consumo direto. Então, a gente está apostando muito agora nos novos lançamentos nessas cultivares de dupla aptidão, né, que serve para a produção de fruto quanto para a produção de flores. Ótimo. Eu acho assim, como o maracujá depende da estrutura, né, assim, nessas cercas vivas, nesses pergolados mesmo que você comentou, e mesmo nas cidades, né, em parques, né, em parques e jardins, assim, eu acho que quando começar a levar isso, porque o maracujá, só pelo fato dele ser nativo, né, nosso aqui, enfim, já valoriza também um produto, né, nosso, né, então isso aí eu acho que é fundamental, eu tenho certeza que isso aí vai deslanchar a beleza, o odor da flor, né, então acho que é um caminho muito promissor, né. Pessoal, eu vou perguntando aqui, o maracujá melão, ele sempre me chamou a atenção, eu nunca vi esse maracujá melão, isso você comentou, porque ele praticamente foi extinto, né, porque eu vi em fotos, eu vi em livros, mas vocês têm ele aí, e como é que é o sabor dele, assim, a curiosidade minha, você comentou que se consome o albedo, se consome a parte ali não só o suco, né, como é que é esse sabor dele aí? A gente trabalha com esse maracujá há aproximadamente 14, 15 anos, fazendo algumas seleções de plantas mais produtivas, com um fruto mais carnoso, né, para você ter uma polpa, tipo melão, né, como se fosse um melão. Você come ali o mesocarpo, né, do fruto e consome a semente também, porque a semente do maracujá tem um perfil de ácidos graxos muito nobres, sabe?
tanto para alimentação como cosmético, e a polpa também, que é uma polpa levemente ácida. Então, é um maracujá, os materiais que nós estamos selecionando, produtos, é muito comum encontrar frutos aí com 2 quilos, até mais do que isso, né? Então, quer dizer, um fruto já alimenta uma família inteira, né? Quando você colhe aquele fruto ali. E realmente ele era muito plantado na década de 70, na década de 80, a gente encontrava muitos pequenos produtores com esse fruto, mesmo nas cidades, a gente encontrava, e o doutor Nilton Junqueira é que me conta essas histórias, que ele é um dos pioneiros, né, com esse maracujá, com os estudos, e a gente tem uma hipótese, por que muitos maracujás, eles simplesmente desapareceram, né? Por exemplo, a doce também era muito plantado, tempo atrás, umas décadas atrás, mas também desapareceu. Com certeza, assim, a gente tem essa questão possivelmente por devido a problemas de endogamia. Quer dizer, o que acontece? O produtor, ele utiliza semente do pomar, às vezes pomares pequenos, com 1, 2, 3 plantas, 4 plantas, ele pega aquela semente e planta novamente, né? Quer dizer, aquela semente, ela foi originada de cruzamento entre plantas aparentadas. E a gente sabe isso, tanto no ser humano quanto nas plantas, muitas delas têm problema, principalmente as plantas alógamas, né, que têm heterose, elas sofrem com endogamia, que é o cruzamento de indivíduos aparentados. E possivelmente isso que aconteceu com esse maracujá e com outros maracujás também, né, esse uso sucessivo de sementes sempre tiradas, né, do pomar anterior. Então aí vem plantas com maiores problemas de doença, suscetibilidade de doença, plantas mais desuniformes, né? Inclusive, essas seleções do maracujá melão, os primeiros materiais que a gente pegou, era muito difícil você completar o ciclo deles. A hora que chegava ali, 8, 9 meses, a planta simplesmente, ela não conseguia produzir. Então, a gente começou a fazer alguns cruzamentos para tentar recuperar um pouco da heterose, ou diminuir essa variabilidade genética muito estreita, essa endogamia. E a partir desse trabalho de ampliação dessa variabilidade, que a gente está chegando, então, em materiais promissores para se tornarem cultivares a curto prazo, né? A gente tem um planejamento para fazer um lançamento a curto prazo de uma cultivar dessa espécie. Tá. Ô, Fábio, uma última pergunta, com relação, você mostrou aí, na Embrapa, vocês têm aquelas estufas, né, para a produção da semente aí, dos materiais que vocês têm desenvolvido, né, demanda naquela estrutura toda e tal. Eu lembro aqui em Janaúba, na Embrapa, Serviço Negócio Tecnológico, na verdade era ligado à Embrapa Milho e Sorgo, eles tinham meio que um banco de produção de materiais propagativos da área de fruticultura, e um deles era maracujá, uma época, eles tinham uma parceria, na verdade, era com os híbridos lá do IAC, e na época, a estratégia deles, para se obtenção da semente híbrida, no caso, desses materiais do IAC, eles plantavam as 2 linhagens e veio tudo de estaca. Então, eram mudas que vieram de estaquia e tinham, então, 2 linhas, uma do lado da outra, né? Produziam um determinado híbrido, fazia o cruzamento vice-versa, né? Produzia os frutos, controlava toda aquela questão da polinização e se produzia, na época, essa semente híbrida lá do IAC. Como é que é o sistema aí da produção da semente da Embrapa Cerrados e desses materiais que vocês têm trabalhado? Também é mais ou menos nessa linha ou não? Ou é outra forma? Em 2008 foram os primeiros lançamentos, né? Dos híbridos BRS Gigante Amarelo, Sol do Cerrado e Ouro Vermelho. Esses híbridos, no início, toda a produção de semente era feita na Embrapa. Com esse mesmo sistema, você tinha ambiente protegido, a gente tinha o pai e a mãe, que eram materiais selecionados por seleção recorrente, não eram linhagens, não eram endogâmicas, porque como o maracujá é autoincompatível, a hora que você autofecunda o maracujá, ele sofre muito com o processo de endogamia mesmo, né? Aí ele não consegue produzir. Então, na verdade, eram plantas selecionadas por seleção recorrente, aí você selecionava vários materiais promissores, fazia-se o trabalho de capacidade geral e específica de combinação, identificava aqueles materiais com alta capacidade específica de combinação para a produção do híbrido. Esse material era clonado, a matriz era clonada, o pai, clonada a mãe. Aí, por estaca,
colocava num ambiente protegido e fazia o cruzamento, no caso desses híbridos, unidirecional, tinha um pai e uma mãe, não poderia fazer o recíproco porque tinha problema também. Então, era dessa forma os 3 materiais. E a Embrapa começou a produzir essa semente. Só que com um ano, toda a programação, na verdade, a gente tinha uma programação para 12 quilos de semente para vender durante um ano com base no que se vendia do IAC. Né? Só que isso aí vendeu em 2 meses. Né? Foi muita gente comprando essa semente. Então, nós chegamos numa situação, no primeiro ano, onde a gente tinha uma lista de espera, porque com todo o planejamento que foi feito, a hora que foi feito o lançamento do híbrido, realmente teve uma explosão da demanda. E essa explosão da demanda, a gente pensou que era só momentânea, mas, na verdade, não. É uma demanda que cresce de forma quase que exponencial. A hora que o produtor começa a plantar os híbridos, vê realmente um melhor rendimento agronômico, ele começa a demandar aquela semente, né, que ele obteve aquele resultado. Então, o crescimento da demanda explodiu. A Embrapa passou a não ter infraestrutura para produzir semente para atender toda a lista de espera. Então, o que a Embrapa fez? Lançou a mão do licenciamento, que é um edital de oferta pública, que é publicado no Diário Oficial, onde a Embrapa abre esse edital para atrair a iniciativa privada que queira investir no trabalho de produção e comercialização. E, a partir daí, a Embrapa trabalhou com esse processo de licenciamento, que se perdura até hoje. Todo o material que a Embrapa lança, ela lança um edital público de oferta, né, para atrair a iniciativa privada para produzir, então, essas sementes. E não só produzir a semente, né, tem que montar a logística de comercialização, fazer o tratamento do cliente, né, a Embrapa não teria essa condição de fazer esse tratamento cliente por cliente, individual. Se tiver algum problema no lote de semente, o licenciado é obrigado a enviar novamente a semente, caso seja comprovado o problema. Então, foi a maneira que a Embrapa viu para tentar atender a demanda. Né, são milhares, na verdade, nós temos hoje uma estimativa de mais de 50 mil produtores de maçã no Brasil. Então, a demanda realmente é muito grande. Né? Então, eu trouxe essa questão da importância da parceria público-privada. A gente vê na mídia, mesmo no ambiente acadêmico, às vezes, mesmo dentro da própria Embrapa, algum tipo de crítica com relação à parceria público-privada, mas isso aí não tem que haver crítica. Né? Isso aí é, muitas vezes, necessidade para que a Embrapa e a própria universidade tenha mais eficiência dentro dos seus programas de desenvolvimento tecnológico. Né? Até você comentou a questão de fontes de recursos, né? A gente vê uma tendência que a gente tem que ter menos dependência do recurso do Tesouro e, logicamente, que a iniciativa, a parceria público-privada, ela vem para ajudar, né, nesse processo. Logicamente que nós somos instituições públicas, nós temos interesses sociais importantes, não simplesmente interesses econômicos. Então, nós temos que balancear os benefícios econômicos, os benefícios sociais, para fazer qualquer tipo de parceria. E existem instrumentos internos para se fazer isso. Por exemplo, o Fábio ou o Marlon não pode fazer isso da cabeça dele. Isso passa por uma comissão, ter feito um julgamento para ver a questão dos benefícios sociais, benefícios econômicos, que a iniciativa privada pode contribuir. Agora, a iniciativa, voltando àquela pergunta do Wagner, que eu achei importante, a iniciativa privada não vai financiar toda a pesquisa da Embrapa ou da universidade. Não tem como, porque as tecnologias, elas têm interesse social. A iniciativa privada não tem usar ou apropriar aquela tecnologia para gerar dinheiro, para gerar lucro. Né? A gente cita algum exemplo bem interessante, o zoneamento agroclimático. Né? Isso gerou bilhões de lucro para o Brasil, em termos de economia, de financiamento, né, da produção agrícola. Nenhuma empresa vai comprar isso. Isso é interesse social, interesse público. Né? Então, muitas tecnologias desenvolvidas pela Embrapa e desenvolvidas pelas universidades, pelas empresas estaduais, elas têm interesse público, o interesse social especificamente. Então, por isso nós somos dependentes de parte dos recursos públicos, né? E aí cabe à gestão pública e à própria sociedade entender que, na verdade, não é um custo, né? Ciência, tecnologia, educação não é um custo, é um investimento, né? Você vai fazer a sociedade faz um investimento e, invariavelmente, vai colher lucro social, vai colher lucro em termos de base econômica, ambiental.
Então, é esse tipo de entendimento que a gente tem cada dia mais mostrar a importância das empresas públicas no desenvolvimento tecnológico do Brasil. Você pode observar, qualquer país, vamos pensar na parte agropecuária, que tem uma agropecuária forte, qualquer país vai ter instituições de pesquisa públicas fortes. Né? Isso Com aí certeza. é um investimento que é feito. Né? Ótimo. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu já fiz várias aí, eu já estou abusando do Fábio já. Ô, Marlon, Diga, só Fábio. mais uma. Manda ver. Fábio, fala um pouquinho da pitaia, eu estou sabendo que você está trabalhando com a pitaia também, né? Opa. Fala para o pessoal um pouquinho do seu trabalho com a pitaia. Realmente, a gente tem um programa também de recursos genéticos e melhoramento de pitaia, que iniciou também com o Dr. Newton Junqueira, na década de 90, e a gente sabe que programa de melhoramento genético, principalmente de plantas semiperenes, como é o maracujá, a pitaia, os primeiros resultados vão surgir aí com 15, 20 anos, né, de pesquisa. Então, a gente tem que estar com muita satisfação, muito entusiasmo com as pitaias, porque esse programa vai fazer em torno de 20 anos, 20 e poucos anos, e no próximo ciclo, no próximo ano, nós temos 5 cultivares de pitaia que vão ser lançadas pela Embrapa. Então, nós temos a pitaia vermelha de polpa branca, que a Embrapa desenvolveu um material que é com a polpa mais adocicada, autocompatível, então não depende da polinização manual, alta produtividade. Nós temos uma pitaia saborosa, que a gente fala, que é uma pitaia também vermelha, de polpa branca, que é baseada em seleção dessas pitaias do Cerrado, que tem um sabor diferenciado da polpa, muito, combina um pouco da acidez e do teor de sólidos solúveis, então tem um sabor. Tem a pitaia de polpa vermelha, pitaia vermelha de polpa vermelha também, bem interessante, e a amarela, que é a pitaia mais doce que se tem conhecimento, Brix acima de 22. Então, nós estamos muito animados, né? Esses materiais estão sendo validados em várias regiões do Brasil, com resultados muito promissores. Então, essas 5 cultivares já estão em processo de registro e proteção, e a partir do próximo ciclo, no próximo ciclo de produção, nós vamos iniciar, então, o trabalho de licenciamento, de lançamento dessas cultivares, né? Eu falei que negócio de registro e proteção, né? A Embrapa tem uma política de lançamento de materiais com registro e proteção. Alguns podem até criticar um pouco, mas por que a Embrapa protege os materiais dela, né? E, na verdade, a Embrapa é uma empresa pública. Então, os materiais que são desenvolvidos pela Embrapa não são da Embrapa, na verdade é da sociedade. Então, a Embrapa protege o material porque é um material da sociedade. E não só por isso, porque a gente sabe, né, a gente que mexe com fruticultura, o professor Wagner, o professor Marlon, que a origem genética das mudas ou do material genético talvez seja a coisa mais importante de um investimento de um fruticultor, né? Então, quando você faz registro de proteção, você cria os mecanismos para que o produtor possa adquirir mudas com garantia de origem genética, com todo o processo de relatório técnico, para garantir que aquela muda, aquela planta realmente produza bem nas condições daquele produtor. Então, esse processo, todos os países que a gente vai, assim, fora do Brasil, a primeira demanda que eles têm, eles queriam ter um processo de certificação, onde possa ter garantia de origem genética dos materiais. Então, a Embrapa tem essa política, que eu acho que é uma política correta, né? Logicamente que tem mecanismos onde um determinado material você possa abrir mão de royalty. Na verdade, o royalty é muito pequeno quando você pensa em termos de orçamento de um programa, né? Mas, principalmente, é para se ter uma garantia de origem genética para o produtor e para a cadeia produtiva. Mas nós estamos muito animados, viu, Wagner? Eu acho que, assim como o maracujá, os maracujás, as pitaias também vão ser ótimas opções para produtores de praticamente todas as regiões do Brasil. Ótimo, excelente. Bom saber disso também. Pessoal, Bom, nós já extrapolamos muito aí, né, mas foi muito produtivo, muita informação.
né, assim, uma oportunidade para, né, nos encontrarmos depois de tanto tempo, né, Fábio, assim, tivemos aquela parceria, mas aí o tempo vai passando, a gente vai se envolvendo com outras atividades e acaba que, por um lado, nessa pandemia aí, com essas conexões online, a gente até se socializou mais do que estávamos antes, né, então, assim, e é até uma estratégia agora, né, acho que de redução de custos, né, de melhoria na gestão administrativa aí, né, redução de viagens, né, a gente consegue fazer muita coisa online e aí investir no que às vezes é mais interessante, né, então isso né, realmente uma coisa muito ruim, a pandemia, mas a gente tem que aprender e extrair o que tem de bom aí para a gente melhorar nossa eficiência, melhorar, né, o futuro aí do país, né, que a gente quer essa melhoria para essa nova geração, para os nossos filhos, né, que tenham dias melhores aí pela frente. Mas te agradecer muito pelo seu tempo, pela qualidade excelente, excepcional, né, então vai estar gravado, vou disponibilizar para a turma toda aí, para você também, te agradecer muito aí. Se você quiser fazer alguma consideração final. Eu que agradeço, né, foi um convite muito honroso, contribuindo com vocês aqui. Eu achei o bate-papo muito bom também, a gente trocou experiências, né? Você é parceiro também dos projetos da Embrapa, de longa data, e com resultados importantes, né? Contribuindo para o desenvolvimento da região, dos produtores. A gente tem uma base de formação, de preocupação com o social, né? Eu acredito que realmente a gente tem que avançar dentro dessa linha, desenvolver tecnologia que possa ajudar os produtores, né? E eu fiquei muito feliz, né, com esse convite e agradecer novamente a oportunidade, desejar para os seus alunos aí todo sucesso, né, na pós-graduação e na vida profissional, né, que essa contribuição possa ter trazido algum ganho, né, na formação e desejar todo sucesso do mundo para o programa de pós-graduação também, o professor Wagner está aí prestigiando, então, fiquei muito, muito feliz com essa oportunidade. Nós que agradecemos, Fábio. Tudo de bom, um grande abraço, nos vemos aí. Pessoal, então, até mais. Vou finalizar aqui a... Alô, Fábio, obrigado. Valeu, um abração.